Rodrigo Cunha, deputado estadual em primeiro mandato pelo PSDB, é nosso entrevistado a partir de agora aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Deputado Rodrigo Cunha, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Conjuntura. Bom, vamos abrir essa nossa conversa com esse tema bastante polêmico, sobre o qual eu fiz referência na abertura do programa, que é exatamente a sua proposta de reduzir de 92 dias para 55 dias a folga do recesso parlamentar. Em outra maneira de dizer, a folga, as férias dos deputados. Como é que o senhor pretende convencer os colegas a aprovar essa sua proposta? Bem, Flávio, primeiro eu agradeço o convite e mais uma vez a oportunidade de falar não só da nossa atividade parlamentar, mas sobre a política alagoana. E já trazendo um tema que é polêmico, mas não deveria ser polêmico. Hoje, apenas no Nordeste, apenas Alagoas, mais um outro estado, tem um prazo de recesso parlamentar das férias superior a 55 dias. Então, 55 dias é o prazo estipulado pelo Congresso Nacional. Nem sempre foi assim, já foi como é aqui em Alagoas, com 92 dias de férias, mas o Congresso Nacional alterou essa mudança, isso já tem uns 5 anos, e o país inteiro acompanhou esse avanço, para que os deputados pudessem dar mais efetividade, dar mais resultado, mais trabalho para a população. Infelizmente, Alagoas não acompanhou essa onda. Então, nós apresentamos um projeto. O ideal seria colocar para 30 dias, não é? Já que todo trabalhador, em tese, se tem 30 dias de férias, então por que um parlamentar ter 92 dias de férias? Mas, como se perguntou aqui, é difícil aprovar um projeto desse, não é para ser. Então, nós já buscamos um argumento que é fazer uma simetria realmente com o que acontece nacionalmente e que Alagoas realmente ande de acordo com o que a sociedade busca, que é a efetividade, e as pessoas estão acompanhando mais de perto o trabalho do parlamentar, e a justificativa que se tinha no passado não se tem hoje. Por exemplo, você sabe muito bem que antes, há 20, 30 anos atrás, um deputado de Delmiro Gouveia, para chegar aqui numa segunda-feira, tinha que sair no dia anterior. Para chegar na sua cidade, perdia mais um dia para chegar. Hoje já não é mais assim. Além disso, a comunicação, que é uma outra ferramenta muito importante, faz com que os deputados já conheçam as dificuldades do Estado com maior facilidade. Então, se chega mais próximo às localidades, se consegue ter informações em geral e não fica realmente distante, sendo necessário passar mais de 3 meses para ter informações sobre uma cidade. E como é que anda esse projeto? Em que fase ele está? Bem, ele, na verdade, a princípio foi apresentado um projeto de resolução para mudar o nosso regimento e, posteriormente, conseguir colher a assinatura de outros parlamentares para fazer uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, mudando esse fato também na Constituição, para que realmente avance. Então, o momento que está agora é para análise das comissões, já passou o tempo de emenda no plenário, então já está na fase das comissões para analisar, e eu espero que no final de dezembro nosso recesso não seja no dia 1º, mas sim no dia 22, como está posto no nosso projeto. Lembrando que esse ano específico, e para mim está sendo um choque, que eu vinha num ritmo de trabalho acelerado, a posse do parlamentar ela é dada no dia 1º de fevereiro, pelo regimento. O primeiro dia deveria ser a primeira sessão 15 dias após, estávamos no Carnaval, já começou no dia 24 de fevereiro, então tivemos mais um mês praticamente sem atividades. E outras situações que quem chega com ímpeto para trabalhar acaba chocando um pouco. Bom, outra questão polêmica que diz respeito também aos deputados estaduais de Alagoas foi a sua proposta pelo voto aberto. Como é que foi a reação? Bem, é interessante analisar esse ponto, Flávio, porque no começo, ao levantar esse assunto no plenário, levantei uma questão de ordem, falando justamente sobre a mudança que aconteceu em novembro de 2013 no Congresso Nacional, em que lá hoje não é permitido mais o voto secreto para cassação de deputado e para votação de vetos governamentais, e aqui em Alagoas estava sendo. Então, pelo princípio da simetria, abordamos essa situação, dizendo que não seria necessário mudar a nossa Constituição, não seria necessário mudar o nosso regimento. Então, conversei com muitos especialistas na área, que demonstra que aí é o que nós chamamos de revogação tácita, ou seja, mudou a Constituição Federal nesse aspecto, não haveria necessidade de alterar aqui. No começo, poucas pessoas deram importância, mas cerca de 5 dias
depois desse pronunciamento, a Justiça atendeu um pedido do Ministério Público e obrigou a Assembleia a votar abertamente. E aí foi um caos generalizado, porque passamos quase 2 semanas sem ter sessões, sem ter votações, porque não queriam muitos deputados se submeter a uma decisão de uma juíza de primeira instância. E não era isso que estava sendo colocado em jogo. Nós escutamos até alguns parlamentares falando que se a juíza quisesse mandar na Assembleia, ela que se candidatasse para ali ditar as regras. E contra justamente tudo que vem sendo a realidade nacional. Então, nesse aspecto, não foi obedecida a decisão da Justiça, mas encontrei uma brecha no regimento para entrar com o que nós chamamos de um recurso ao plenário. E aí todos os deputados foram obrigados, todos que estavam na sessão, a votar abertamente se queriam ou não o voto fechado ou aberto. Então a sociedade pôde ver que apenas 9 parlamentares foram a favor do voto aberto. E, infelizmente perdeu, permaneceu o voto sendo fechado e assim foi feito. As votações, inclusive a da 17ª Vara, foi feita de forma fechada. E alguns parlamentares, eu e mais 7 outros parlamentares, mostramos o voto também como uma forma de atender, no mínimo, ao que a decisão judicial já estava sendo determinada. Bom, por falar em polêmica, mais uma. A criação de 120 cargos em comissão pela mesa da Assembleia. Você foi uma decisão da mesa e qual a sua posição em relação a isso? Bem, Flávio, a justificativa para a prestação de 129 cargos seria a reforma administrativa. E eu não sou contra a reforma administrativa, não é isso. Mas a criação de novos cargos, ela não foi justificada, ela foi colocada de uma forma extremamente danosa para a imagem do Legislativo. Ela foi protocolada, foi lida no plenário, foi aprovada em 3 comissões, foi para votação no plenário em apenas um dia. Então, houve uma pressa exagerada e não houve um diálogo com os demais parlamentares. Poucos estavam sabendo disso. Então, ao ter acesso ao projeto, o projeto estava extremamente troncho, como eu falei no momento. Eram artigos que remetiam a outros artigos que não diziam nada com o que estava havendo. Artigos importantes, como a própria remuneração dos cargos que estavam sendo criados, se remetia a um outro artigo que não existia. Artigos que se repetiam. Não se tinha um impacto financeiro da criação desses cargos. Então, por isso, nós levantamos o questionamento, que não é que não tivesse a necessidade, mas que deveria ser comprovada essa necessidade e tivesse dado uma ampla transparência, porque nós sabemos que um dos principais gargalos da Assembleia Legislativa são os cargos comissionados. Estamos num momento que estamos tendo uma auditoria interna, então, para identificar exatamente quantos são os funcionários, onde é que eles estão fazendo. Então, de repente, estão se criando cargos e tem funcionários em outros órgãos, ou tem funcionários que não estão trabalhando, que poderiam preencher esses cargos. Não tinha motivo aparente para a criação desses cargos de uma forma imediata. Bom, a explicação que eu vi, me parece que o deputado Rinaldo Bulhões, que faz parte da mesa, é de que, na verdade, estariam sendo criados 11 cargos, já existiriam 99. Nessa reformulação, se acrescentaria mais 11 cargos. Você tem essa informação também? E essa informação eu também busquei. Foi falado dessa forma, porque foram, pela lei, extintos 109 cargos, mas a minha pergunta é, desses 109 que foram extintos, quantos estavam preenchidos? Porque pouquíssimos estavam preenchidos. Então, imagino que tinha cargo de datilografista. Então, eu perguntei, esse cargo de datilografista já está preenchido? Porque se não está, vai ser extinto e vai ser criado um outro. Não é substituindo, deixando uma pessoa que já estava lotada, só mudando a nomenclatura, está criando um novo cargo. Então, desses 109 não se sabe quantos se estavam preenchidos. E essa foi uma das perguntas, inclusive eu oficiei a presidência para ter essa resposta e aí sim a gente possa tratar com transparência. Então, é isso que nós buscamos. Polêmica novamente. A questão do Plano Estadual de Educação que contempla a ideologia do gênero. A sua posição quanto a isso? Bem, Flávio, eu acompanhei de perto toda a movimentação da sociedade. Eu acho que as redes sociais teve um papel importantíssimo e participei da audiência pública na Câmara Municipal de Maceió e esse assunto ainda não chegou para votação na Assembleia Legislativa, mas alguns debates já foram feitos. Escutamos e eu aqui ressalto a participação das famílias que procuraram vários deputados, querendo levar a sua opinião e levar também o seu clamor para que não fosse aprovado da forma como tiveram conhecimento através da internet. E aí foi onde morou muitos dos perigos,
Por exemplo, muitas pessoas se baseavam em algumas cartilhas que estavam sendo divulgadas pelo WhatsApp, pelo Facebook, e essas cartilhas, pelo menos as que nós tivemos acesso, não eram chanceladas pelo MEC, não estavam sendo aplicadas pelo MEC, mas eram cartilhas que existiam. Inclusive, uma psicóloga disse, eu utilizo essa cartilha para conversar com meus pacientes, com meus clientes, com os pais deles, porque às vezes tem crianças, meninos no corpo de menina, e não na sala de aula. Então, analisando o Plano Estadual da Educação, quando ele chegou de forma preliminar e disponível na internet, não se tinha, de uma forma muito explícita, essa informação, mas também tem alguns exageros. Alguns exageros, principalmente quando é tratado da questão da diversidade, da questão da diversidade ser implantada, o que determina a conferência LGBT. E aí passa para a escola a obrigação, sim, de seguir algumas diretrizes, dentre elas, premiar, incentivar, fomentar as lutas do calendário LGBT, por exemplo. Então, o dia da diversidade sexual, o dia do orgulho gay, a princípio isso aí deveria ser tratado numa sala de aula e isso não é normal. Não é normal você criar uma criança de 7 anos que ela seja incitada a tratar desse assunto. Ok, deputado, vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco então a conversar com o deputado estadual Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas.